Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Chegamos à 13ª lição, meus queridos. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui no final destas lições da Escola Bíblica deste segundo trimestre. Então, aprendemos muitas coisas e eu convido a você. Se você não compartilhou ainda, compartilhe esse canal, dê o seu like, favorite, ative o sininho ali para que receba todas as nossas atualizações do canal AD Oficial Prudente. Nós temos ali, hoje, meus queridos, uma satisfação muito grande de estudarmos a última lição. E essa última lição, ela tem o título A Renovação da Esperança. Não deveria ser outro, né? Nós vamos estudar sobre aquilo que é e que nos motiva a esperança da salvação por Cristo Jesus. O nosso texto áureo está: e 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e diz: paz seja convosco. Essa citação está lá em João 20, 26. A nossa verdade prática, meus queridos, nesse texto é: a ressurreição de Cristo representa o ápice aí da nossa esperança cristã. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que prazer estar de volta, minha gratidão a Deus, pastor Samuel Padilha, nosso presidente, pastor Fernando Rodrigues, nosso companheiro, que possamos na última aula do trimestre apresentar a vocês um conteúdo que encerre esse tema que transitou nos últimos 3 meses, pautado na pessoa do Evangelho ou no Evangelho conforme João, e falando da pessoa bendita de Cristo Jesus enquanto o Verbo que se fez carne. A nossa expectativa é que ao longo desse tempo tenhamos podido contribuir com vocês com as lições inseridas aqui no nosso caderno da CPAD. Bem, introdutoriamente, a aparição de Jesus perante os discípulos transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação de fé e felicidade. Imagine como não estavam, atormentados, atordoados, aflitos. O que será de nós? Olha a situação em que estamos. O nosso mestre, que convivera conosco um espaço de aproximadamente 3 anos e 6 meses, se foi. Nele estava a nossa esperança e agora ele morreu, tudo se foi e logo nós iremos também. Mas para a alegria deles, o Senhor Jesus ressuscita ao 3º dia e os visita, tanto as mulheres quanto os discípulos, dando comprovação do registro da ressurreição. De maneira que o primeiro assunto, e é aí que eu chamo a atenção dos meus irmãos, haja vista que a ressurreição de Jesus simboliza o ponto culminante da esperança cristã, a aparição de Jesus Cristo, o tópico inicial, paz seja convosco. Olha como o Senhor Jesus se apresenta na segunda vez, que ele se revela aos seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente, o sepulcro continuava vazio e os discípulos receosos permaneciam escondidos. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém, já não era mais de madrugada, mas sim à tarde, daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Eles se mostravam céticos quanto àquela afirmação e eles ainda estavam tomados pelo medo dos judeus, sentindo-se desprotegidos. A propósito, Pedro e João se posicionam para essa procura, para essa comprovação. A verdade encontrada nesse texto é que quando Jesus voltou e a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes, paz seja convosco. Olha o cumprimento que o Senhor Jesus nos dá, paz. Eu já tinha usado esse expediente, diria Jesus, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É por isso que nós temos o hábito de, quando vemos um irmão, uma irmã, cumprimentá-los com
a paz do Senhor, porque foi essa paz que ele deliberou enquanto esteve entre nós. O registro das aparições de Jesus ressurreto, aqui nós temos algumas comprovações, né? O primeiro deles, Maria Madalena, como registra o capítulo de número 20, versos 11 ao 18, junto ao túmulo vazio. O segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, como registra os versos 8 a 10 do capítulo 28 de Mateus. O terceiro foi a vez de Pedro, como está lá em 1 Coríntios 15, 5, um registro paulino, mais especificamente em Lucas 24, 34. O quarto, os discípulos que estavam no caminho de Emaús, conforme o registro do verso 12, capítulo 16 de Marcos, ou Lucas 24, 13 ao 32. Jesus também se revelou num quinto momento aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, conforme o registro de Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 e João 20, versículo 9. Além disso, um sexto momento, posteriormente na presença de Tomé, como os registros do verso 26 a 31 do capítulo 20 de João. Um sétimo momento é quando ele aparece a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, no capítulo 21 de João. Um oitavo registro é quando ele faz aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, como os registros dos versos 16 a 20 do capítulo 28 de Mateus. Um nono registro é quando ele se dirige a Tiago, seu meu irmão, conforme registra Paulo no capítulo 15, verso 7 da primeira carta aos Coríntios. Um décimo registro, e por fim, é quando ele se manifesta pela última vez, durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. E aí, todas essas 10 aparições confirmam o fato de que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Se você puder, onde estiver, pelo menos por isso, diga: glória a Deus, Jesus Cristo está vivo. E ainda eu finalizo com as preciosas lições que podem ser exauridas, né? A primeira, a reter, é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. A segunda é que isso revela que a ressurreição é um fato inquestionável, porque nós temos fatores comprobatórios, como os li aqui. A terceira diz respeito à renovação da esperança e da promessa da ressurreição dos mortos, porque isso foi relatado no capítulo 4, versos 14 a 16 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um dia seremos como o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança e essas são as preciosas lições das quais eu estimulo os meus irmãos a crerem como Ele ressuscitou. Aqueles que morreram irão de ressurgir para também estarem com Ele como Ele é. Vamos lá para o nosso tópico número 2, e ele tem como primeiro objetivo reconhecer como a presença de Jesus transforma a tristeza, o medo, em esperança e alegria. Então nós temos aqui que a aparição de Jesus torna esperança e plena graça em alegria. No lugar do medo, deu lugar à esperança. A frustração daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, ela é removida, aonde que Cristo mostra para eles, entre o caminhar e a exposição da palavra, que Cristo veio para salvar aquele que estava perdido. Logo, Cristo venceu a morte e renova a esperança dos discípulos e a nossa. Eu não sei em que você tem esperado, mas não espere por esperar. Espere no verbo esperançar, naquilo que você espera com convicção. Espere em Cristo. Não tem rocha maior, não tem alicerce maior do que a ressurreição de Cristo, que nos livra de todo pecado e nos dá vitória. Bom, o tópico número 2, né, e o item 2, ele diz: a tristeza deu lugar à alegria. E nós sabemos que nessa presença de Cristo, as nossas tristezas deste mundo não podem frustrar a nossa maior alegria.
O Cristo ressurreto, o Cristo que está entre nós, nos leva junto com Ele para a caminhada eterna. Todos um dia vão se apresentar perante a Cristo. Todo joelho se dobrará. Hoje você tem uma chance grandiosa de aceitar a Cristo se ainda não aceitou, de ouvir a sua mensagem e meditar na sua palavra, saber que o refrigério que vem à alma do homem só de um lugar ele pertence, das palavras de Cristo, da ressurreição dele. Só ele tem o poder de alegrar a nossa alma em 100% das ocasiões. Bom, chegamos aí ao terceiro tópico deste ponto 2 e aonde que traz esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas virtudes mais relevantes que estão encontradas aí no Novo Testamento. O apóstolo Paulo se refere à virtude da esperança junto com a fé e com o amor, ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, como sendo o tripé que sustenta a vida cristã. A esperança, a fé, o amor deve ser o nosso guia na nossa caminhada, mediante a inspiração do Santo Espírito de Deus. Veja aqui, meus queridos, a aparição de Jesus para os seus discípulos ali depois de ressurreto, transformou aquele medo, aquela esperança, aquela tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Assim seja conosco. Pedimos a Cristo sua participação em a cada segundo da nossa vida terrena, até que no dia que nós formos morar com Ele nos céus. Queridos, finalmente o tópico de número 3, e aí a gente encerra a nossa participação nesse trimestre. A aparição de Jesus, convicção fortalecida, nós temos no primeiro momento as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé é o principal delas, todos os meus irmãos se recordam até hoje. Isso me permite a expressão com muito respeito ao público que me assiste, mas Tomé, lamentavelmente, ao longo da história, virou até um meme, né? Quando alguém tem dúvida, é chamado de Tomé. Ficou de alguma forma rotulado dessa forma. A forma é que Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição de Jesus. Eu só creio se eu ver, né? Então veja, não só veja, mas toque. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. O item 2 fala de fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. Ele precisou ver para crer, mas talvez você ou este que vos fala também teríamos dúvidas muito parecidas com a de Tomé. Fato é que quando ele vê, ele cai e se convence: Senhor meu e Deus meu. Isso fortalece a sua fé. Por fim, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro, de maneira que nós cremos que um dia os mortos ressuscitarão e receberão um corpo glorificado, assim como a glorificação de Jesus, visto que os textos paulinos referem-se a isso. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos que estiverem vivos, portanto, dos seus corpos. Essa é a nossa esperança, espero que ela esteja viva no seu, no meu, no nosso coração e estejamos prontos para esse advento que acontecerá em breve, querendo Deus. Deus te abençoe. Bom, meus queridos, chegamos ao final deste trimestre. É uma satisfação muito grande ter estado contigo aqui. Então, essa lição que falou sobre aquilo que foi a passagem de Jesus pela terra, na perspectiva de João, nos ensinou grandiosamente. E aqui eu trago uma reflexão.
talvez é a hora de revisitar todas essas lições e fazer um resumo na nossa mente. O que aprendemos nesse trimestre? O que esses aprendizados mudou a nossa perspectiva? E a nossa perspectiva mudada, o que mudou as nossas atitudes? É um tempo de reflexão e de renovação espiritual. Deixe que o conhecimento de Cristo invada o seu ser e te modifique, tanto no pensar como no agir, nas suas atitudes, e que a palavra que está dentro do seu coração de Cristo transborde pela sua boca. Encerramos essa 13ª lição a última lição aqui desse trimestre, falando que durante esse trimestre exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender a melhor a divindade de Jesus Cristo. O nosso Senhor é eterno, Ele é Deus como Pai, mas Ele é diferente do Pai. Ele tem a sua essência como Criador de tudo e para Ele foi criado todas as coisas. E por seguinte, Ele é a nossa fonte de salvação. Cremos nele, reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador e encontraremos nele sempre guarida, nessa vida e para a vida futura. Eu agradeço muito a participação e pedimos novamente, envie esse vídeo, colabore com essa obra e que seja abençoado em nome de Jesus.